Olá pessoal, tudo bem? Uma pergunta para vocês que estão aqui. Hoje é um dia especial, começando aí uma série curtinha, né? Não são 7 dias como foi o desafio de 7 dias, mas serão 5 dias falando sobre relacionamentos inabaláveis. Olá Eduardo, tudo bem? Grande pergunta aqui: quem nunca sofreu por amor? Olha que pergunta, né? Essa é uma pergunta que geralmente acho que ninguém levantaria a mão para dizer que nunca sofreu por amor. Lembra lá na escola, né? Naquele tempo lá da escola que você estava apaixonado ou apaixonada, né? E não te davam bola e você ficava triste. Essa série a gente vai falar sobre vários pontos que envolvem relacionamentos, desde o relacionamento íntimo até os relacionamentos empresariais. Sim, tem muita relação entre uma coisa e outra. Tudo bem, Eduardo? Então, vamos lá, quem está chegando aí agora, a gente vai fazer essa live hoje e eu vou falar algumas coisas importantes hoje sobre a parte de relacionamento e duas coisas importantes que a gente precisa, colocar em prática em qualquer relacionamento ou mesmo antes até de ter um relacionamento. Então vamos lá, quem está chegando, nós colocamos lá no nosso grupo privado do WhatsApp também o link. Então a galera está chegando, eu entrei um minutinho antes. Olá Camila, tudo bem? Então olha só, quem está aqui é a pergunta que eu fiz inicialmente. E olha só, fica por aí, porque essa live ela promete muitas emoções. E olha, a primeira, apenas das 5, serão 5 dias consecutivos e eu vou falar sobre relacionamentos inabaláveis. E teve uma pergunta aí, uma pessoa do grupo que me perguntou o seguinte: mas o relacionamento ele não qualquer relacionamento ele é abalável? Realmente é impossível ter um relacionamento inabalável. E a primeira coisa que a gente precisa identificar é que quando a gente fala de relacionamentos inabaláveis, não necessariamente tem a ver com o nosso parceiro, a nossa parceira. Relacionamentos inabaláveis são relacionamentos para toda uma vida. E quando a gente fala de relacionamento, olá Giz, olá Camila. Quando a gente fala de relacionamentos inabaláveis, são relacionamentos que são construídos sobre algo muito mais sólido. É como se você fosse realmente construir um castelo, né, sobre a rocha. Então esse castelo ele se torna, com uma fundação, uma base muito sólida, feito na rocha, construído sobre a rocha, não um castelo de areia. Então a gente vê que hoje no mundo inteiro os relacionamentos, e vamos falar aqui do relacionamento íntimo, casamentos eles acontecem assim e acabam assim. Mas aí a gente se pergunta por que isso acontece, por que só no Brasil até 2011, 2011 acho que foi um ano recorde, foram 368 mil divórcios no Brasil. Olha que coisa louca. E quando a gente fala de relacionamento, é o relacionamento também a gente com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, com os nossos colegas de trabalho. E o mercado de trabalho hoje está trabalhando muito um tópico que se chama inteligência relacional. É você aprender a lidar com outras pessoas, é você estabelecer relações inabaláveis, duradouras. A relação inabalável, o que acontece? O que é uma relação inabalável? É aquela relação que você vai ter divergência, você vai brigar, você vai defender o seu ponto de vista, vai ter problema, mas é como se fosse de irmão para irmão. Cara, você briga, você soca a cara do outro, mas cara, o amor construído com uma base sólida, ele não acaba. Você tem as dificuldades, mas o amor está tão enraizado, ele é tão inabalável que vocês vão brigar, vão discutir, mas a irmandade ela continua. Ou o amor mesmo, do casal. Tudo bem, Paulo César, Mariana, Teacher. Então fique por aí, porque nós estamos começando uma série nova falando sobre relacionamentos inabaláveis. E quando a gente fala de relacionamento, a pergunta que eu fiz no início foi: quem nunca sofreu, quem nunca teve um coração partido? Quem aqui já teve o seu coração partido? Coloca aqui,
faz um comentário, ou bota uma mãozinha, ou acena, ou faz assim. Quem aqui já teve o coração partido em algum momento? E olha só, não é só uma relação de casal, não. Eu estou falando em todos os sentidos, relação com pai, mãe. O coração partiu. Você não se sentiu mais amada por aquela pessoa que era tão importante na sua vida. E exatamente isso que eu estou falando, a gente ainda vai trabalhar no dia 3 sobre a questão mais de relacionamento íntimo. Hoje eu quero colocar alguns conceitos. Olha aí, todo mundo, né? Quem aqui já teve um coração partido? Né? Deixa eu colocar eu também aqui, né? Nossa, buenas noches. Eu lembro com 14 anos na escola, né? Acho que eu estava na 7ª série, 8º, sei lá, nono ano, e eu tinha aquela menina que era, tipo assim, cara, a paixão da minha vida durante 3 anos, desde a 6ª série, 7ª série, 8ª série, eu não tinha coragem de chegar nela. Não tinha coragem. E ela conversava comigo, mandava um charme, tipo assim, deixava todas as pistas do que eu podia, né? Mas eu era uma criança tão tímida, um jovem tão tímido, eu carreguei isso durante muito tempo. E aí, num belo dia, quando eu tinha aquela coragem, eu estava com aquela coragem de falar, eu quero ficar com você, eu quero me tornar um namorado, eu a vi com outro rapaz, que era um outro cara que jogava vôlei, que tocava violão, que era um cara assim, bem famosinho na escola. E aquilo ali, nossa, caramba, partiu meu coração. Partiu o coração. Eu falei, faltou coragem. Talvez se eu tivesse tido coragem, se eu tivesse feito... E a gente acaba se lamentando muitas vezes das coisas que a gente deixou de fazer. Mas isso, todo mundo tem uma história assim. Todo mundo... Você se conecta com uma história assim? Então, nós temos primeiramente uma visão, né? Isso é uma coisa muito cultural, uma visão muito romântica, né? Muito romântica do amor, né? Aquela coisa de serenata, de amor, de romance, né? Tudo isso é uma visão muito Romeu e Julieta, né? Se você morre, eu vou morrer também, a minha vida não é nada sem você. E culturalmente, né? Desde os tempos da Renascença, né? E acho que até dos primórdios, acho que é uma coisa que existe muito nessa questão desse amor com essa pegada romântica inteiramente. E o que eu quero falar com vocês aqui, tudo bem, Cândice? Boa noite. É que a gente quer tratar de um amor que ele vai além desse amor, esse amor romântico. Quando a gente fala de relacionamentos inabaláveis, independente da categoria de relacionamento, pode ser o casal, pode ser o pai com o filho, o irmão com o irmão, o amigo com o amigo, o chefe com o colaborador. Relacionamento inabalável é aquele que é construído sobre uma rocha sólida, onde não há romantismo. Há sim uma aceitação de que haverá disputas, haverá problemas, haverá rixas, né? Poxa, as minhas filhas, eu tenho 2 filhas pequenas e eu acho que 50% do tempo que elas ficam juntas, elas estão brigando, disputando território, disputando atenção, e assim faz parte da natureza humana, buscar atenção, buscar o carinho, buscar a conexão. Alguns fazem por vários outros motivos, mas é importante a gente entender que um relacionamento inabalável é aquele que ele tem um amor fundamentado, né, na rocha. Então pode vir o que vier, pode vir a crise, mas se houver, né, algo construído sobre a rocha, é isso que eu vou falar agora, hoje. Como construir um relacionamento sobre a rocha, eu vou começar a falar sobre isso. E assim, vocês estão com papel e caneta na mão? Porque eu acho que vai ser necessário. Se você tá aí, pode marcar alguém, pode compartilhar essa live. O que a gente está falando aqui são conceitos com base em muitas coisas que eu aprendi de forma, vamos dizer assim, teórica, com especialistas e com muito atendimento também a casais, a famílias. Isso eu aprendi muito com a Chloe Madanes, que é a sócia do Tony Robbins também, que é uma das minhas mentoras, maior referência em terapia, né, familiar estratégica no mundo. E eu usei isso. Essa é uma parte. A outra parte foi a minha vivência. Como eu perguntei, quem aqui nunca teve um coração partido? Quem aqui nunca sofreu em algum tipo de relacionamento? Seja o seu relacionamento
amoroso, né, com seu parceiro, a sua parceira, um relacionamento com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com o melhor amigo, né? Quem é que nunca sofreu, né? E eu fiz a pergunta, quem é que já teve um coração partido? Todo mundo levantou a mão. Olá, Arissa, olá, Camila, Silvana, legal. Então vamos chamando, vamos marcando aí, porque a gente vai falar hoje sobre 2 princípios e 3 perguntas que a gente precisa fazer para um relacionamento realmente ele ser duradouro e ser inabalável. E vamos dar o exemplo mesmo de relacionamento íntimo, de casal, tá? Então, assim, 2 coisas que a gente precisa entender, que eu quero que vocês gravem agora. 2 princípios que a gente lá no final dessa série, a gente vai entender. Olá, último sábado sofri, nossa, olha, todos os dias. Fala, querida Aressa, Drica Freitas, olha que bacana, vamos marcar. 2 princípios, a gente precisa entender como selecionar, e aí quando eu falo em seleção, processo seletivo para eu conseguir um bom partido. Todo mundo pensa isso logo de cara, né? Opa, peraí, vou aprender agora a fazer o processo seletivo para encontrar o parceiro ou a parceira ideal. É por aí, tá? Mas a gente vai desenvolver isso um pouco melhor. Esse é o primeiro ponto, aprender, né, a seleção. E às vezes a gente pensa que é selecionar o outro. Calma que vem bomba por aí. E uma outra coisa, além de selecionar, é se conectar. Então, quando a gente fala seleção e conexão, são 2 princípios que andam juntos, né, no relacionamento. Em especial quando você... Bom partido é ótimo. Quando você seleciona, não é selecionar a outra pessoa. Primeiro você seleciona a melhor parte de você. Porque se você realmente quer ter um relacionamento de qualidade, inabalável e duradouro, você primeiro seleciona, não é o parceiro. Você seleciona a melhor parte de você. Você identifica. E lá naquela série, o Desafio de 7 Dias que nós fizemos, se vocês não fizeram o Desafio de 7 Dias, vai lá no meu YouTube ainda. E não, só tem o dia 1. O dia 1 tá lá no meu canal no YouTube. E se você quiser participar do Desafio de 7 Dias, você vai lá no site da Just Be Academy, justbe.com, que a gente vai lançar a Just Be ainda, mas já tem muita coisa lá rodando. Você pode ter acesso lá. E a gente falou sobre autoestima. Então, assim, selecionar a melhor parte de você. Então, não adianta você estar mal, triste, estar procurando, né, um parceiro, uma parceira, e você está mal, você está precisando de ajuda. Fala, Jorge, meu pai, não perde uma live esse coroa, não perde uma live. É o que, pai? Porra, você tem muita experiência aí nessa parte de relacionamento, né, que eu sei, né? E tem uma galera que te conhece aqui, e que sabe também, você já é tarimbado. Meu pai tá na live, gente, bacana. Então, a seleção, a gente vai falar sobre isso, só quero que isso fique aí para você agora, tá? A seleção, o quê? Selecionar a sua melhor parte. Primeiro princípio básico, você muitas vezes, por conta dessa visão romântica do amor, que é a felicidade, a gente ouve sofrência todo o tempo, né? E que a minha vida sem você, eu vou morrer e tal. Essa é uma visão muito romântica, uma visão cultural, mas é uma visão que não se sustenta, porque se você coloca todas as expectativas no outro, como que você vai lidar com as dificuldades? Se você não está ciente de si, se você não está selecionando a melhor parte de você, se você está delegando a sua felicidade ao outro, na realidade, esse amor, ele é apenas um amor egoísta, como se você olhasse na frente do espelho e você visse a outra pessoa do outro lado como se fosse um reflexo de você. Resumidamente é o seguinte, e eu quero que vocês interajam aqui agora. O que vocês acham? Um relacionamento, qualquer pessoa pode se relacionar com qualquer pessoa, sim ou não? A pergunta novamente, qualquer pessoa pode se relacionar com outra pessoa, sim ou não? Coloquem aqui. Sim ou não? Vamos lá. Mais uma vez, qualquer pessoa pode se relacionar com qualquer pessoa. Aí você vai perguntar, que tipo de relacionamento? Sexual, íntimo, Pai, você é suspeito, né? Filho, você é espetacular. Então, esse é o relacionamento de pai e filho. Vai ser espetacular, pai, você é meu herói.
Mas nem sempre foi assim, né, pai? Então, assim, olha só como a gente aprende. A gente aprende, as coisas mudam quando você seleciona a melhor parte de você. Então, sim, qualquer pessoa pode se relacionar com qualquer pessoa. Se você encontra uma afinidade, alguma coisa ali, cara, você já estabeleceu uma conexão. A gente consegue se relacionar um com o outro, né? Estabelecer uma amizade. Essa amizade pode virar um relacionamento íntimo. Essa amizade pode virar uma amizade para a vida inteira ou apenas um relacionamento que teve ali, né? E que passou e que foi significativo. Então, assim, você encontrou um ponto em comum, você está se relacionando. As pessoas, elas gostam de estar com pessoas que são como elas. Então, a base do relacionamento é você saber que você pode se relacionar com qualquer pessoa. A questão é o seguinte: você pode amar e sentir amor ou sentir atração por qualquer pessoa? Aí a pergunta já começa a ficar mais complicada, né? A pergunta começa a que tipo de relação? Relação íntima? Não, você tem que ter um novo nível, né, de afinidade. Pode ser a química. Pessoal, quando a gente fala de química, eu acho que tem muito relacionamento, isso é óbvio, né? Que existe aquele fogo da paixão, aquela química. A química, ela pode iniciar um relacionamento, tá? Mas não é o que sustenta. Isso é uma parte interessante. Então, na realidade, qualquer pessoa pode se relacionar com qualquer pessoa, desde que tenha pontos em comum, tem alguma coisa ali que encaixa. Agora, manter esse relacionamento é uma outra história. E é exatamente isso que a gente está vendo nessa série. É manter o relacionamento, ter um relacionamento duradouro, sustentável e, o mais importante, apaixonante. Isso é possível? É possível? Claro que é possível, mas não é com todo mundo. Então você percebe que existem, né, níveis. Olá, Maria, Cristina, Nirvana, Maria. Então, veja bem, esses são dois princípios importantes que eu quero que vocês gravem para os outros episódios. Selecionar e se conectar. Se conectar é isso, é você entender o nível de profundidade, de conexão e de entrega nesse relacionamento, mas isso só vai acontecer, essa entrega, essa conexão, quando você selecionar a melhor parte de você, tá? E a gente precisa fazer 3 perguntas importantes aqui. E eu quero que vocês façam a seguinte analogia. Quem aqui já fez entrevista de emprego? Levanta a mão. Quem aqui já fez entrevista de emprego? Olá, Jusceira, beleza? É difícil, pacas, com certeza. Quem aqui já fez entrevista de trabalho, né, de emprego? Ou quem aqui é empresário e já fez processo seletivo? Chegou a tempo, Juscelia, diretamente da Bolívia. Quem aqui já fez processo seletivo? O que acontece num processo seletivo? Existe uma vaga, tá? E a pessoa precisa trabalhar. E uma vaga que tem uma afinidade ali, ninguém vai aplicar para uma vaga. A vaga é de pedreiro, né? E eu sou projetista, nunca coloquei um tijolo. Não adianta, aquele trabalho não é para você. Então, assim, geralmente quando a gente se inscreve numa vaga, é porque aquilo ali está condizente com algum tipo de experiência ou formação que a gente tem. Beleza. Então você vai, a vaga não é perfeita, mas você vai. E quando você vai para uma entrevista de emprego, cara, você vai botar a melhor roupa, você vai, né, passar a melhor mensagem possível, porque você quer muito aquele emprego, que não necessariamente é exatamente aquilo que você queria, não é o emprego dos sonhos, mas você precisa daquele emprego. Então você vai fazer o melhor possível para que a vaga seja sua, a melhor apresentação possível, a melhor articulação, você vai fazer de tudo. E geralmente nos relacionamentos íntimos, né, é assim que a gente começa um relacionamento. Opa, peraí, eu não conheço essa pessoa, mas, poxa, tem algo interessante aqui. Então, cara, eu vou botar o meu melhor, vou botar a melhor roupa, a melhor articulação, a melhor venda possível, porque trata-se de uma entrevista de emprego. Né? Assim como você está se vendendo no relacionamento, não no sentido de se vender no relacionamento, não estou falando isso, mas você está vendendo uma imagem, você quer, né, você quer ter um segundo encontro, você gostou daquela pessoa, então você vai fazer o melhor. Assim como você quer o trabalho também, você quer aquele emprego, você quer aquele salário, o salário não é o melhor de todos,
mas você está na necessidade. Aí você, né, vai se inscrever, vai aplicar, vai colocar o teu currículo e vai disputar a vaga, né? E essa vaga você quer ela para você, então você vai fazer o melhor. Não é assim que funciona? No relacionamento também é assim, mas veja bem, a primeira pergunta é: a pessoa está apta para aquele trabalho? É a primeira pergunta, né? É a primeira pergunta que a gente faz. Essa pessoa aqui é um bom partido para mim? Essa pessoa está apta a me namorar? Essa pessoa está apta a se tornar o meu marido lá na frente? Né? A minha esposa ou o meu parceiro? Aqui não estou falando relacionamento aqui, gente, é qualquer tipo de relacionamento, mas vamos focar aqui nessa parte. Olá Andréia, Luciano, cara, tá aumentando aqui, vamos marcar o pessoal. Então vamos lá, selecionar conexão. Primeira pergunta é que a gente faz como empregador: essa pessoa está qualificada para a vaga? Ela pode fazer isso? Ela tem lá os requisitos mínimos ou máximos? Sim, beleza. Então assim, o problema é que quando a pessoa começa a trabalhar e ela começa com um gás muito legal, né? Porque, agora eu estava desempregado, agora eu tenho um emprego, né? Esse emprego aqui de 3 pau, né? De 3 mil reais e tal, beleza, resolveu meus problemas. Aí depois de um mês ela começa, tal, já caiu naquela rotina, já sabe mais ou menos o que fazer. Aí daqui a pouco começa a ver que ela poderia ganhar mais e tal, e já começa, né, a dar aquela afrouxada e tal. Porque o trabalho não é o ideal. E assim acontece também nos relacionamentos. A pessoa vai ali, cria uma imagem, e que era uma imagem que ela precisou construir, mas que ela não consegue sustentar. E aí no decorrer do relacionamento as coisas vão esfriando e vai e tudo mais, aquilo que era química, aquela paixão, caiu naquela rotina e vai, você começa a ver os defeitos. E assim, todo mundo numa perspectiva o quê? Cara, eu preciso desse emprego. Então, muito importante, gravem isso. Muitos dos problemas nos casamentos, nos relacionamentos, é porque as pessoas confundem necessidade com amor. Você pergunta: cara, você ama essa pessoa? E a pessoa: amo sim. Mas se ela for avaliar inconscientemente, muitas pessoas ficam num relacionamento ou entram num relacionamento porque ela precisa, às vezes, sair da casa dos pais. Ela precisa preencher um vazio, né, de carência. Ela precisa correr contra o tempo porque já está passando da idade. Ela precisa sair daquela cidade. Ela precisa sair daquela dependência familiar. Ela precisa de um carinho à noite. Ela precisa... Então, as pessoas estão acostumadas a entrar em relacionamentos por necessidade e não por realização. Então isso cria-se, isso é uma coisa que, para vocês terem uma ideia, eu estou escrevendo um livro enorme e um deles é sobre relacionamento. Muitos de nós não sabemos ao certo o que estamos procurando desta forma, aceitamos qualquer oferta. Exato. Sabe por quê? Porque você não selecionou a tua melhor parte. Você não sabe exatamente. Isso acontece na carreira. O cara está precisando, vou pegar qualquer coisa até eu encontrar algo melhor. As pessoas entram no relacionamento mais ou menos com essa mentalidade. O cara que sabe exatamente o que ele quer na carreira dele, ele sabe exatamente onde ele quer chegar, ele sabe exatamente o caminho que ele tem que percorrer, ele tem como meta aquelas empresas, ele coloca: eu quero isso, 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 isso. Quando a oportunidade vem e ele consegue, porque ele sabe exatamente o que ele quer, ele atrai aquilo que ele quer. E isso acontece no relacionamento. Pablito, exato, é nessa que repetimos os padrões. Exatamente. Quando você não tem a tua melhor versão, quando você não tem clareza do que você quer para a sua vida, isso se aplica aos relacionamentos, isso se aplica aos relacionamentos na empresa que você vai trabalhar, isso se aplica na tua vida profissional, isso se aplica em tudo, porque você não sabe o que você quer. E se você está num ponto, é outro tema, quem fez o desafio de 7 dias vai lembrar daquela zona de vitimização. Se você está numa zona de vitimização e você persiste nela, você vai atrair outras pessoas na mesma zona de vitimização. Entendeu? Pessoas que estão reclamando. Se reclama, você vai atrair alguém que reclama, porque as pessoas gostam das pessoas que são como elas.
Exatamente. A segunda pergunta que o empregador pode fazer numa entrevista de emprego é o seguinte: esse cara está apto? Sim, primeiro ponto. São 3, tá? Olá, olá. São 3 pontos. O segundo ponto é o seguinte: essa pessoa, ela tá, além de apta, tá na natureza dela trabalhar com isso? Não é? É uma pergunta que eu, como empregador, faria. Eu vou contar uma experiência minha. Então, assim, ó, a minha Lu entrou, Luísa, minha linda. E quando a gente está falando de processo seletivo, entrou, beleza, está no relacionamento. A questão é, cara, essa pessoa, ela vai conseguir manter isso? O que eu falei com você? A pessoa começa muito bem, se não está na natureza dela, ela vai perdendo gás, vai perder o gás porque não está na natureza. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que é muito introvertida, é uma pessoa que ela é muito orientada a tarefas e tal, mas ela já trabalhou meio que forçada na padaria do pai, entendeu? Adquiriu uma experiência vendendo lá as coisas e tal. Oi, Candice, o vídeo está travando? Se está travando, bota aí, por favor. O que acontece? Essa pessoa que é introvertida, ela consegue, ela faz, por exemplo, ela vai fazer lá o processo seletivo para uma vaga que vai ser trabalhar com vendas. A minha pergunta para você é o seguinte: essa pessoa que é introvertida, é mais na dela e tal, ela vai conseguir vender? Ela vai conseguir entrar? Ela tem lá as qualificações, ela está apta? Ela vai conseguir vender, sim ou não? Sim ou não? Coloquem aí. A pessoa que é mais na dela e tal, mais na dela, ela vai conseguir isso, sim ou não? Ela vai conseguir vender, sim ou não? Tá travando, gente? Normal aqui na Serra. Não, às vezes aqui eu tô num Wi-Fi super potente. Eu não acredito que seja aqui, mas eu posso dar uma olhadinha aqui, rapaz. Eu tenho medo de mexer nisso aqui e o troço cair. Pum. E aí, como é que faz? Olha só, vamos lá. Tô vendo que a quantidade de pessoas está aumentando aí. Então, olha só, a pergunta é, tá na natureza da pessoa? A pergunta que eu fiz é, essa pessoa, ela conseguiu um emprego, ela vai conseguir de cara? Sim ou não? Vai, desde que haja um interesse genuíno. Qualquer pessoa vai, entendeu? Cara, eu tô na necessidade, eu vou me virar, vou começar a vender, entendeu? Tenho lá minha capacitação também, fiz um pouco disso. Mesma coisa no relacionamento. A pessoa, ela vai vender. O problema é que ela não vai conseguir se sustentar nisso porque não é da natureza dela. E em pouco tempo ela vai e não vai conseguir, porque isso não está na natureza dela. Vender não é da natureza dela, né? Não é da natureza dessa pessoa. Então, muitas vezes no relacionamento você pinta, né? Aquela coisa, você está qualificado. Fala aí, querido, beleza? Está qualificado e começa relativamente bem, depois a coisa vai esfriando porque não está na natureza, né? A retenção não ocorrerá, exatamente, essa pessoa não vai conseguir manter. E se ela fizer por uma necessidade, contra a natureza dela, vai ser um esforço tremendo. E assim também são nos relacionamentos. Você está num relacionamento, né? Onde você estava com uma necessidade, né? Você não estava querendo alguém para complementar, você simplesmente está carente e quer, e aí vende qualquer coisa, vamos lá e vamos tentar, e daqui a pouco você vê que não consegue, porque as naturezas são muito diferentes, as visões são completamente diferentes, era mais a química do início e você percebe e tal, tá fofão. Não dá, não sustentou, tá? Então, assim, uma das coisas que eu notei como empresário, e é uma coisa assim, então, encontrar a tua natureza é a chave disso, óbvio. Você tem lá a sua natureza. Cara, a minha natureza é bombardear, cara, vamos embora, vamos partir para cima, vamos trabalhar, vamos fazer acontecer, vamos empreender, vamos fazer isso. Cara, quando você está carente, aceita qualquer coisa. O melhor momento para encontrar alguém é quando estamos bem, exatamente. E quando esse processo
não é consciente. Espera aí, muita coisa aqui. Processo consciente, o processo ele não é consciente. A oportunidade da pessoa trazer isso para a consciência é agora assistindo essa live. Então, se ela não fazia isso, agora ela pode fazer, tá? Passou exatamente por isso. Cânice, verdade. Ih, tá começando a bombar essa live. Vamos lá. Então, olha só. Quando eu comecei a fazer processos seletivos, eu precisava muito de professores de inglês para trabalhar em plataformas, né? E os professores de inglês, assim, eles tem muita gente qualificada, né? Que sabe inglês, que dá uma aula aqui, ali. Existem os professores apaixonados por línguas, né? E existe o pessoal que faz por bico, né? Então eu comecei a perceber que eu ia pelas qualificações e eu não perguntava quais eram as metas de longo prazo dessas pessoas, desses profissionais. Eu não sabia, eu não entendia real a natureza. Eu ia principalmente pelo currículo, pela aparência, né? Pô, esse cara parece ser competente. O que eu percebi? Teacher, how are you, my friend? O que eu percebi? Eu, no primeiro ano que eu comecei a prestar um serviço para professores que embarcavam a minha equipe, eu comecei a notar rotatividade, que uma parte dos professores entrava e 3, 4 meses depois falavam assim: cara, muito obrigado pela oportunidade, mas eu consegui um emprego aqui na plataforma como rádio operador, tarará, porque ganha mais e tal, parari, parará. Olá, Ana Paula, olha só que loucura. E aí eu fui percebendo que a maioria da galera que entrava através da minha empresa para dar aula de inglês, eles na realidade queriam o quê? Um trampolim para conseguirem uma outra oportunidade, uma área que não era nada a ver com o ensino. Então, quando eu percebi isso, querida, meu mentor amado, minha linda, olha só, o Pablo também está aqui, ó, tá uma galera aqui, semelhante atrai semelhante, isso aí. Quando eu percebi isso, eu comecei a mudar o meu processo seletivo. Eu comecei a fazer a seguinte pergunta: qual é a sua paixão? Qual é a sua meta para daqui a... E os professores que eram realmente engajados e comprometidos com a missão de ensinar, e isso era a paixão deles, eles ficavam muito mais tempo, porque eu estava alinhando aquela posição à natureza daquele profissional. Então eu não tinha rotatividade, enquanto os outros estavam buscando uma oportunidade, eram mais oportunistas, nada contra, né? Mas a dar aula era uma forma que eles tinham de entrar para uma outra meta. Então assim, quando você não conhece a natureza do outro, quando você está num relacionamento, e se já escolheu, agora é o momento de começar a ver isso, né? Eita, então me chama. Então assim, cara, quando você começa a perceber qual é a natureza do outro, antes mesmo de você entrar no relacionamento, você começa a ver qual vai ser o desfecho lá na frente. Qual é a real, né, intenção, qual é a visão de futuro, qual é o alinhamento de valores de tudo isso, entendeu? Da mesma forma que um profissional, a pergunta é, ele vai conseguir manter isso, né, por quanto tempo, com esse nível, né, de engajamento, de paixão? E a pergunta é, muitos relacionamentos podem funcionar bem. A questão não é só a questão de ser um relacionamento duradouro, né? O inabalável, para ser inabalável, ele tem que ter uma chama, ele tem que ter algo, né, que mantenha, né, a natureza, que alimente e reforce a natureza de ambos. Você não precisa ter a mesma personalidade, não precisa ter as mesmas convicções, mas um alinhamento de valores internos. E quando a gente fala das 6 necessidades humanas, que está lá no Desafio de 7 Dias, que está no meu podcast também, as 6 necessidades de Tony Robbins, e ele fala isso, ele dá o exemplo de que para você conseguir que um relacionamento dê certo, você tem que ter lá as 2 necessidades. As primeiras, que geralmente não mudam, tem que estar bem alinhada. Senão você vai ter um relacionamento, vai conseguir se relacionar, mas é como você está numa profissão que você não está reforçando sua própria natureza, então vai ser sofrido, é muito sofrido. E essa visão romântica de amor, isso atrapalha um pouco as coisas, porque você joga todas as frustrações no outro e você coloca o outro como dependente da sua própria felicidade no relacionamento. Então, essa pergunta de reforçar e encontrar é muito importante para quem está buscando o relacionamento, está refazendo a sua vida, mas em especial
para a gente que está num relacionamento e quer melhorar ainda mais esse relacionamento. E se a gente não faz nada, a chama apaga. Temos que continuar colocando lenha nessa fogueira. Lulu, meu amor, adorei essa frase. Vamos continuar colocando lenha, né? Vamos botar essa lenha, vamos acender essa lareira, né? Vamos deixar ela acesa. Muito bacana. Então, olha só, os relacionamentos, eles podem, você pode ficar, tem gente que leva 10 anos, 20 anos para entender isso no mesmo relacionamento. E tem a oportunidade de melhorar esse relacionamento, né? De dar a volta por cima, né? Existe em tudo isso. Olá, Verena. Mas como não ter visão romântica quando você fala de relacionamento? Não é não ter a visão romântica, é você não deixar que o romantismo sozinho tome conta, porque o romantismo sozinho, a visão filosófica, né, romântica, é aquela coisa, para eu ser feliz, eu preciso que fulano faça isso, e você tem lá, né? É como se fosse uma coisa assim, cara, eu para ser feliz, eu preciso encontrar o príncipe encantado. Não! Você precisa ser feliz agora, com você com você, para atrair a porra desse príncipe. Entendeu? Porque se você tá bem com você e você sabe, porque a felicidade está dentro de você, talvez você não saiba disso, né? Talvez você não saiba disso. Você ainda não selecionou a melhor parte de você, você está procurando um propósito, e você acha que se eu conseguir fulano, eu serei feliz. Se eu conseguir o emprego, eu serei feliz. Não, se posicione agora, seja quem você precisa. Vem tomar um vinho que a gente continua colocando. A garrafa de vinho tá lá. Calma, tô indo daqui a pouco, amor. Me espera aí, não bebe tudo não. Tá travando o vídeo, será só comigo? Não, às vezes acontece com algumas pessoas. Gente, olha só, tá acabando a live. Eu tô me estendendo demais, caramba, eu tô falando demais. Olha só, cara, o que eu tava falando aqui? Esse negócio do vinho aí, Lu, peraí, agora não. O vinho agora não. Eu estou descobrindo essa felicidade agora. Exatamente, as pessoas têm uma ideia do tipo, cara, se eu encontrar, eu serei feliz. Tá errado. Encontra agora para ser ainda mais feliz, porque você vai atrair aquilo que você está vibrando. Então, você quer atrair um perdedor, né, para a tua vida? Você quer atrair um cara que vai te maltratar? Ou você, o cara, quer atrair, né, um parceiro, se você for homossexual, né? Ou a mulher quer atrair um homem, o homem quer atrair uma mulher que seja uma mulher parceira e tudo mais. Cara, bote a tua melhor, né? E seja verdadeiro. Não adianta querer aplicar o teu currículo para uma posição que não vai reforçar a tua natureza e você vai querer pintar uma coisa aquilo que você não é. Quantos relacionamentos são assim? Você encontra uma pessoa, acha que aquele depois que casa, pum, quem é essa pessoa? Né? Ou pode acontecer o contrário, como aconteceu comigo com a Lu. Nós nos conhecemos num momento, né, que a gente não sabia qual era a nossa melhor versão. E ali foi uma construção de mudança. E uma das coisas que acontece, eu somente encontrei a minha metade fora, após reconhecer a minha interior e o que ela estava precisando para ficar completa. Ana Paula, eu te amo, eu amo esse casal, eu cuido de vocês como se fosse... Então, vamos lá. A construção muitas vezes, e uma das maiores frustrações, é que tem muito casal que tá ali naquele relacionamento morno, não dá pra ficar, vamos que não vamos, não tem mais aquela pegada, sabe? Não tem pegada. E aí você leva 10 anos, 15 anos para descobrir isso. Ou pode acontecer o seguinte, uma das pessoas começa a trilhar um caminho de desenvolvimento que é absurdo. E aí ela começa a olhar pro outro e ver que o outro tá ficando para trás. E aí é o momento de você fazer duas coisas. Você fazer de tudo ao seu alcance para puxar essa pessoa para essa nova visão, para esse novo mundo. E dê oportunidade para ela alcançar isso. Ou, às vezes, em alguns casos, você precisa reavaliar tudo, né? Porque quando você fez lá o processo seletivo e no decorrer do caminho você encontrou a sua nova versão,
existe esse porém de você chegar, o romantismo faz com que você condicione a sua felicidade, exato, é ser apaixonado, mas começando por você mesmo, senão você passa 10 anos condicionado e o tempo passa e você depois se vê infeliz nessa trama. Aressa, explicação maravilhosa, pedagógica, esse casal Pablito e Ana é a coisa mais linda. Gente, tem eu aqui também, né? Esquece de mim não, a Lu também tá aqui e tal, dá uma moralzinha aí pra gente. Enfim, hoje a gente está falando desse primeiro ponto. E existe uma terceira pergunta que a gente faz, é o seguinte, a gente viu lá a questão, né, se você está apto, se está na natureza, e a outra coisa é, encontrar a pessoa certa para você também é fazer um processo seletivo. Exato! E a terceira parte é o seguinte, vai ter trabalho de equipe? Sim ou não? Essa é uma pergunta que muitas vezes você tem lá um bom currículo, né? Tem a compatibilidade, umas afinidades e tal, tá na natureza, né? Aquela natureza, um reforça a natureza do outro e tal. E aí vem a outra coisa, que é o seguinte, vai ter parceria, você pode ter em carreiras diferentes, visões diferentes, mas vai ter parceria, vai ter o respeito pelas diferenças, e essa é a parte mais difícil. Então, vocês dão aula, Will e Lu, quando eu crescer, quero ser igual a vocês. Quando você faz essa terceira pergunta para você, cara, aí a coisa começa, que parceria? É você entender as diferenças. As afinidades atraem e você se sustenta, né? Você sustenta ali, as afinidades são bacanas. Mas a afinidade por si só, ela não traz esse fogo, essa centelha acesa, não mantém, não sustenta. O respeito das diferenças, né, e a harmonia dessas diferenças é que faz ser uma coisa diferente. Você está aberto a entender que a parceria, ela independe das diferenças. E parceria não quer dizer concordar com tudo. Exatamente, é você respeitar a visão. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que para que haja uma harmonia e para que haja uma sustentabilidade disso, você tem que ter um ponto em comum, né? Pelo menos 1 a 2 dentro das necessidades. Então, se o casal, ambos estão buscando crescimento, cara, tem tudo para não ser um relacionamento sofredor, onde os dois sofrem, porque se um está crescendo e o outro não está crescendo, né? É aquela coisa, você está arrastando um pneu e chega uma hora que, cara, é difícil condicionar isso, né? Então, assim, os dois estão crescendo, beleza, mas depois um está priorizando mais a estabilidade e o outro está priorizando mais o empreendedorismo, beleza, mas os dois têm uma visão de crescimento. É um relacionamento que se sustenta. E se você está sustentando um relacionamento para ele ser ainda melhor, a psicologia das 6 necessidades humanas fala que se você tiver as duas alinhadas, por exemplo, crescimento e amor e conexão, o que vem depois não interessa. O que vem depois entra em perfeita harmonia por si só. Parceria equilibrada é complexo, lidar com o diferente. Exato, mas se você consegue alinhar duas necessidades, e se você não sabe do que eu estou falando, vai lá no Spotify, Wilson Monteiro Podcast, vai lá no podcast 8 e tem lá a lição gratuita das 6 necessidades humanas, que eu estou falando o seguinte, quando há diferenças gritantes, níveis de consciência, para quem não viu níveis de consciência, vai lá no site justbeacademy.com. Gente, se vocês estão gostando dessa live e a galera tá ficando aí, bota um coraçãozinho, bota um like. Will, preciso de uma mentoria nesse quesito. Cara, tamo junto. E o DSV de julho e setembro vai ser fortíssimo nessa área de relacionamento, porque quem lembra do último DSV, no último dia, nas últimas 3 horas de um evento de 30 horas, foi a minha melhor palestra sobre relacionamento. E, cara, e ao final dessa série a gente vai ter uma surpresa. Então, chame quem você puder para assistir esses encontros aqui, porque vai pegar fogo essa série Relacionamentos Inabaláveis. Olá, Esther. Então,
para a gente finalizar. A gente vai finalizar. Primeiro ponto que a gente vai abordar lá no final. Seleciona sua melhor parte. Surpresa! Conecta. Ah, tá aqui, ó. Ela não resistiu. Ela tava lá em cima. Ela veio. Se lembra do último dia. A Ana Paula tava no DSV. E olha só, seleciona a melhor parte. Se conecta. Conexão. E as perguntas. Atende? Olha o processo seletivo. O meu currículo, pelo menos, né, me dá uma posição nessa vaga. Vai reforçar a natureza um do outro e onde está a parceria nas diferenças. Se você começar a trilhar esse caminho, a selecionar a sua melhor parte, não colocar expectativa no outro, entendeu? Você vai ter um relacionamento duradouro, um relacionamento também que o fogo não acaba. Então tem vinho lá? Tem? Então vamos embora. Gente, eu preciso ir lá tomar o vinho, eu vim buscar. É, porque eu me empolgo nisso aqui. Senão não tomo meu vinho hoje. Então vamos lá. Então, queridos, hoje é o primeiro dia. Amanhã a gente continua nesse mesmo horário, né? Nessa mesma bate-caverna aqui. Vamos lá para nossa. Então tá bom. Tá certo? Cadê o vinho? Não, tá a gente não tá em casa não, tá? Eu tô aqui na sala de reunião. Tá lá em cima. Legal. No, I'm not screwed. Ok. Pablo, então olha só, gente. Deixa um coração aqui. Ana, deixa um coraçãozinho aqui, que eu gosto de coração, tá? Eu vou salvar aqui a live para poder jogar no YouTube. E hoje a gente falou que a gente vai desenvolver amanhã, a gente vai resumir isso hoje, revisar o que a gente falou hoje. E amanhã eu vou colocar ainda mais. E no último dia a gente vai ter uma surpresa. Boa noite aí para todos. Tchau, tchau.